o nosso Deus. Boa noite, amados, queridos irmãos. A nossa gratidão por estarmos chegando ao final deste ano e Ele está nos permitindo estar na casa do Senhor. Louvado seja a Ele, toda a honra e toda a glória. É um prazer estar aqui sempre, Edson e irmãos. Agradecemos ao conselho. E agora eu estou na seguinte situação. Os filhos agora são os que me requisitam. Lá no Brasil Industrial, Paulo Roberto fala: pai, vem pregar aqui hoje. Eu vou hoje. Aqui o Renato, a mesma coisa. E de maneira tal que é uma ordem que a gente cumpre com muita alegria, com muita satisfação. Nós queremos ver nesta noite, irmãos, neste último dia do mês de 2022, alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do verso 6 ao 18. E eu gostaria de contar com os irmãos para a leitura deste texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso de número 6 ao número 18. Eu inicio lendo assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O 7, igreja. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e Horácio, pois ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a carta que deixei no hoje, que em casa de Tiago, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, com o seu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Todos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai amado, a nossa gratidão. Louvamos-te, ó Deus, pelo cuidado do Senhor durante os nossos dias de existência.
e de uma maneira muito de perto durante todo este ano de 2022. Aqui estamos, ó Deus, frutos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ao olharmos um pouquinho de lado, quantos dos nossos amigos, parentes, não estão conosco nesse último dia do ano? O Senhor é Deus, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor faz conforme lhe apraz. A nossa gratidão ao Pai pelas nossas vidas, e ajude-nos a reconhecermos isto de coração, e assim manifestar com as nossas ações o quanto o Senhor tem sido generoso para conosco. Ó Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome. Aceites, pois, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, este culto, para honrar e glorificar e exaltar o Teu santo nome. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos agora e sempre. Amém. Tornou-se praxe, ao final do ano, fazermos uma retrospectiva do que nos ocorreu durante o ano, bem como também daquilo que nós planejamos para que no ano fosse realizado. Eu creio que você fez isto. No início do ano, é possível que você tenha feito o seu projeto de vida, visando o que nele seria realizado, para o seu bem, bem das pessoas ao seu lado, e, acima de tudo, eu creio que nós, crentes, prometemos a Deus de servi-lo melhor, de honrá-lo melhor, glorificá-lo melhor durante o ano. E eu fiz 2 pedidos a Deus em janeiro. Pedi ao Senhor para que Ele me ajudasse, e evidentemente, dentre outros, mas 2 eu pedi ao Senhor. Senhor, me ajude durante o ano de 2022. Irmãos, eu fui muito tentado, mas muito tentado. Em algumas vezes eu consegui vencer, e em outras eu fui vencido. Caí algumas vezes, vacilei, não tive como resistir. E os pedidos foram paciência e humildade. Ah, queridos e amados irmãos, principalmente nesses últimos dias do ano, o quanto eu caí, vacilei, não resisti, mas também há de se convir comigo. E quando você pega um taxista na frente, como é que você vai ter paciência? Quando você pega um motorista de ônibus aí na frente, como você vai ter paciência? É difícil, né? É brincadeira, mas o certo é que 2 coisas eu pedi, e para este ano eu estou insistindo com Deus que me dê paciência, que me dê humildade. Ao olharmos para a palavra de Deus e para os acontecimentos no mundo,
Olhando para a palavra, vamos nos reportar no apóstolo Paulo. Ele nos adverte, em sua primeira carta, no capítulo 4, de 1 a 2. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo para lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E os irmãos permanecem aí, que tem também no capítulo 3, de 1 a 7. 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo 4, é isso? Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 4, os versículos 1 e 2. O que está escrito aí? Por favor, me ajuda aí. Isto. Agora vamos aí para o capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Timóteo. É isto mesmo? Tempos difíceis. É 3 ou o 4? É isso mesmo, é o 2 Timóteo, agora 3. Capítulo 3, de 1 a 7, por favor. Sabe, porém, vamos lá? Tá bom. Eu estou querendo com isso dizer aos irmãos que se você espera algo melhor para o 2023 e seguintes, de acordo com a palavra de Deus, você está na contramão. A Bíblia não nos dá referências, pelo menos eu não sei, de que nós teremos dias melhores. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que o mal cada vez está sobressaindo, que as coisas, os acontecimentos estão cada vez piores, que não há perspectiva. Não, o mundo está no maligno. Portanto, eu creio que você está bem consciente de que o que nos espera, não obstante A ou B, tempos difíceis. E é por isso que a igreja precisa estar preparada espiritualmente, emocionalmente, para enfrentar os tempos difíceis. E é por isso que eu me reportei no apóstolo Paulo. Antes de entrar em alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto, nós vamos ver um pouco do contexto desse texto. Paulo
escreveu a primeira de suas cartas, chamada Gálatas. Isto ocorreu por volta dos anos 61 e 62. Timóteo, segundo os registros, é a última carta que Paulo escreveu, isto é, 2 Timóteo. Qual o contexto em que Paulo escreveu esta carta? Paulo estava preso em Roma. Quando ele escreveu a primeira carta e escreveu as demais cartas, Paulo estava em uma prisão domiciliar, em Roma também, mas ele podia ir e vir, não obstante estar, o que nós chamamos hoje com tornozeleira, estava preso à guarda pretoriana. Paulo estava, então, em uma condição melhor do que quando ele escreveu esta segunda carta. E é por isso que eu o escolhi como conselheiro, porque é muito bom quando você pode atrelar a sua teoria à experiência própria. É o caso do apóstolo Paulo. Ele atrela aqui nesta carta a teoria, o seu conhecimento, mas também a sua experiência de vida. Paulo estava em uma masmorra. Ele estava condenado já à morte, estava sentenciado à morte. E 2 sentenças Paulo recebeu durante as suas viagens, primeira e segunda viagens. A primeira viagem, Paulo também enfrentou uma condenação, desta vez por oriundas provenientes de seus irmãos, dos judeus, que acusaram Paulo de ser um subversivo, um fora da lei, um homem que estava pervertendo a comunidade judaica. Paulo, então, fora condenado e transportado, levado para Roma. Os irmãos sabem aí a história. Se tiver dificuldade, leia Atos. A partir do capítulo 15, vamos ter essas informações a respeito da condição e situação do apóstolo Paulo. Já nesta primeira sua condenação, ele faz também a alegação: na minha primeira condenação, ou na primeira audiência, no momento em que eu estava perante os reis lá, ninguém estava comigo. Ninguém. E é ninguém mesmo, irmãos. Não obstante os irmãos lá da igreja, aquelas igrejas pelas quais Paulo passou, organizou, irmãos que conheciam o apóstolo Paulo, mas Paulo faz essa colocação muito forte: ninguém esteve ao meu lado. Ninguém. Eu vou falar daqui a pouco sobre o abandono. Nessa sua primeira condenação, Paulo pediu à igreja para que orasse por ele, para que intervisse de uma maneira ou outra em seu favor. Pediu para que ele fosse solto, e ele foi solto. Tanto é que na sua primeira condenação, ele foi condenado, como eu disse e repito, a uma situação de prisão domiciliar. Agora, já na segunda condenação, ela ocorreu por volta do ano 66 a 67, quando o Império Romano dominava toda aquela região.
era o império mais poderoso da ocasião. E nesta segunda condenação, como eu disse, Paulo preso em Roma, Timóteo, mas devia estar em Éfeso, de maneira que Paulo, então, escreve esta carta em uma situação deprimente, uma situação em que eu e você, de maneira alguma tínhamos condições de escrever algo para consolar, para confortar, para orientar alguém, estando lá em uma prisão fria, escura, de onde as pessoas só saíam de lá, os presos só saíam de lá, mortos ou enfermos, por causa da localidade em que se encontravam naquela prisão. Por isso chama-se masmorra. Masmorra. E de lá, Paulo, então, escreve esta carta para Timóteo. E ele nos ensina aqui, amados, queridos irmãos, algumas coisas maravilhosas de como nós devemos proceder para enfrentar as lutas, as dificuldades, as adversidades da vida. Como eu disse inicialmente, não nos espera coisas boas, porque, caso contrário, a Bíblia está errada. E ela nos diz: no mundo tereis aflições, problemas, lutas, seja qual for, quem for, o momento que for, de maneira tal que a visão bíblica é que o crente, ele tem que estar preparado, não para viver nas boneses da vida, mas nas dificuldades que a vida se impõe. E aí que há um choque, às vezes, que muitos de nós crentes, às vezes, achamos que, ao nos tornarmos crentes cristãos, a vida para nós melhora, pensando terrenamente. Mas você e eu devemos pensar que a nossa vida melhora, sim, quando nós aceitamos a Jesus, não no aspecto terreno, mas no aspecto celestial. Porque não é aqui a minha, a sua morada. A nossa morada é no céu. Por isso, o apóstolo Paulo pôde, naquela condição, atrelar experiência e teoria para nos ensinar nesta noite alguns conselhos para que enfrentemos o ano de 2023 e os seguintes, conforme a vontade de Deus. E o primeiro conselho que nós podemos ver neste texto está no verso de número 9. Procura viver comigo depressa. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou no corredor da morte. O meu tempo já está determinado. E não é difícil de você e eu enxergarmos isto. Basta nós recorrermos aqui aos versículos iniciais do capítulo lido, nos versos lidos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Paulo no corredor da morte, esperando apenas o momento para ser decapitado. Paulo pede a Timóteo: olha, Timóteo, você está em Éfeso, mas venha estar comigo depressa, Timóteo. E é interessante, irmãos, nós pensarmos alguma coisa.
que o conselho que nós aprendemos aqui neste texto é que Paulo está dizendo a mim e a você: não tenha medo, pelo contrário, tenha coragem para pedir ajuda nos momentos cruciais e difíceis da sua vida. Tenha coragem para pedir ajuda. Olha, meus prezados, queridos, amados irmãos, nestes 2 anos atrás, muitos suicídios ocorreram, porque as pessoas, inclusive irmãos nossos, pastores, membros das nossas igrejas, recorreram ao suicídio, porque muitos nós podemos entender que não teve alguém recorrer, alguém compartilhar a sua dor, o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, o momento terrível que estava passando. E é assim mesmo, queridos amados irmãos, nós crentes, muitas vezes passamos por momentos, tempos difíceis, situações delicadas, e nós nos fechamos, ao invés de nos abrir, recorrermos a alguém, ter um ombro a quem recostar, alguém para compartilhar a nossa dor. E o apóstolo está nos ensinando aqui: olha, é preciso ter coragem. Se tem algo marcante, algo que abaixa a nossa estima, queridos e amados irmãos, é a solidão. A solidão é a pior inimiga para quem está em crise emocional, espiritual, em problema, com dificuldade para caminhar. Eu fico pensando que nós, muitas vezes, pastores, só somos acionados quando o balde já entornou. Muitos membros querem levar a carga sozinhos e não conseguem. Eis a razão pela qual muitos dos nossos queridos, nossos amados, recorrem ao suicídio, porque não se abre, não se comunica. Está difícil, amigo, mas ainda tem. Está difícil o amigo fiel e verdadeiro, mas ainda tem. Ainda existe pessoas com as quais nós podemos confidenciar. E o apóstolo Paulo aqui nos ensina, olha, ele não teve medo, não teve vergonha, não houve nada que o impedisse dele pedir ajuda. Olha, Timóteo, venha estar comigo, Timóteo, depressa. E quando você desce um pouquinho aqui no texto, você vai dizer, olha, ó Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto lhes seja posto em conta. Mas ele está dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, eu preciso que você venha estar. E quando você olha o verso de número 21, o que está escrito assim, apressa-te a vir antes do inverno. Essa expressão é muito importante, irmãos. Talvez nós não damos conta. Paulo estava querendo dizer a Timóteo, olha, Timóteo, eu preciso da sua ajuda, é agora, Timóteo. Venha depressa, apressa-te, venha antes do inverno. E os irmãos sabem que o inverno no Oriente era um inverno rigoroso, eram 3 meses, são 3 meses de inverno. E no inverno não se podia navegar com facilidade, não tinha como se locomover. E é por isso que Paulo, ele expressa, olha, Timóteo, apressa-te e venha antes do inverno.
Queridos amados irmãos, aqui também nós temos uma outra lição. E a lição é o seguinte, que se você quiser fazer alguma coisa pelo seu irmão, faça agora, porque é possível que você amanhã não tenha condições de fazê-lo. Apressa-te. Se você quiser dar alguma coisa a alguém, faça-o já, porque o amanhã nós não sabemos, e é possível que você amanhã queira fazer isso, e não tem mais a oportunidade. Eu gostaria de fazer uma aplicação nesse último dia do ano. Pais que aqui estão, se você quiser abraçar o seu filho, beijar o seu filho, faça hoje, porque amanhã você não sabe se terá oportunidade. Filhos, diga aos seus pais que vocês os amam, faça hoje, o último dia do ano, porque a partir do dia 1º, você e eu, nós não sabemos. É por isso que Paulo usa esta expressão, este conselho: depressa, é urgente, é urgente. E o reverendo Hernandes, ele conta que está um pouco assim, preocupado, porque muitos de nós deixamos para amanhã o que devemos fazer hoje. E o amanhã nós não sabemos. Marido, diga à esposa hoje, no último dia do ano, que você a ama. Esposa, diga ao seu esposo que você o ama. Faça hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E essa expressão, ela quer nos ensinar isso. Venha depressa e venha antes do inverno, porque depois já não adiantava mais. Paulo, então, está dizendo a Timóteo que se você vier depois do inverno, eu já fui decapitado, porque a minha sentença já está decretada e não há tempo para esperar. Primeira lição, primeiro conselho que Paulo nos dá aqui neste texto é sobre: tenha coragem para pedir ajuda. E essa ajuda tem que ser urgente. Ela não pode ficar para depois ser protelada. Mas o segundo conselho que eu vejo neste texto, que Paulo nos orienta aqui, está no verso de número 10. Paulo, então, escrevendo, diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O que isto quer dizer, queridos amados irmãos? Que lição preciosíssima aqui está. Paulo está dizendo a Timóteo, dizendo a mim e a você nesta noite: não faça registro de coisas negativas. Não faça registro de coisas negativas. O abandono, queridos amados irmãos, é algo terrível. Quem é que se sente bem em ser rejeitado? Ninguém. Ninguém. Mas Paulo está dizendo a mim e a você: olha, as coisas negativas deste ano de 2022, não as leve para o ano 2023. É difícil, queridos amados irmãos, porque no decorrer deste ano,
Eu decepcionei muita gente e também fui decepcionado. O mesmo ocorreu com você. Isto ocorre conosco. É impossível em nossa existência nós não decepcionarmos e não sermos decepcionados. E Paulo então está dizendo, olha, eu fui abandonado. No momento em que eu mais precisava, no momento que eu precisava de um ombro amigo, no momento que eu precisava ter alguém ao meu lado, na minha defesa, olha, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram, fizeram como fez com Jesus, Pedro, olha, eu não conheço esse homem. Queridos amados irmãos, se nós passarmos para o ano 2023 os seguintes, carregando em nossos corações mágoas, rancor, ressentimento, vai ser pior do que este ano, e muito pior. Se nós não conseguirmos desvencilharmos das dificuldades de relacionamento que tivemos durante este ano, o ano seguinte não vai mudar, vai ser pior. Paulo está dizendo a mim e a você, olha, nessa situação, o melhor é riscar as dificuldades, os relacionamentos ruins que tivemos, os atritos que nós mantivemos, é preciso riscar, não leve para os anos seguintes. E aqui entra uma expressão toda conhecida de todos nós, palavra perdão. Que se você não conseguir perdoar, se você não conseguir deixar para trás tudo quanto fizeram com você, levar isso para o ano seguinte, a sua vida continuará sendo uma vida de amargura, de tristeza, de dor, porque quem não perdoa é o que sofre e não o perdoado. E eu gostaria que você atentasse para este conselho. É possível que você e eu, nós enfrentamos isto no decorrer dos nossos dias. Mas Paulo está dizendo para mim e para você nesta noite, este homem que pode verdadeiramente servir de paradigma para nós, porque ele viveu tudo isso. E ele chega a dizer, olha, aqui na frente, nesse sentido, quando vires, traz a capa, aqui não, Alexandre, verso 14, Alexandre o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Queridos e amados irmãos, quando nós temos em mente e no nosso coração e expressamos isto em atitude, em querer pagar o mal com o mal, nós, verdadeiramente cristãos, somos os que sofremos. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, a melhor maneira de você entrar o ano seguinte é deixando para trás as coisas que não nos fazem bem e olharmos para frente e caminharmos com novas perspectivas, com novas atitudes, com novos comportamentos. E aqui está o que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, precisamos urgentemente clamar ao Senhor. Senhor, nos ensina a perdoar. O quanto é difícil perdoar, mas perdoar, queridos irmãos, para nós cristãos, não é uma opção, é uma determinação, é uma necessidade. Que se você não perdoar, você não pode ser perdoado. E eu disse outro dia, repito, muitos de nós crentes
verdadeiramente, em sã consciência, não temos condições de orar a oração do Pai Nosso, porque nós não perdoamos aquilo que de ofensa que recebemos. Eu gostaria de dizer a você ainda neste item, ao você perdoar, você está colocando nas mãos certas para aquele que sabe fazer isso, sabe perdoar e sabe punir aquele que nos ofendeu injustamente. Portanto, o segundo conselho de Paulo para Timóteo, para mim, para você, para nós desta noite, é que não faça registro das coisas negativas. Apague-as, elimine-as e passe o ano leve, solto, descansado na graça e na misericórdia do Senhor. Mas a terceira lição, o terceiro conselho, nós temos que caminhar, né? Terceiro conselho que eu vejo neste texto, que Paulo dá a Timóteo e também nos dá nesta noite, está no verso de número 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Para você entender este conselho de Paulo, registrado no verso de número 11, precisamos ir lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o verso também de número 13. Vamos lá, para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso de número 13. O que está escrito aí? Atos 13, 13. O que está escrito? João Marcos, o que fez? Abandonou Paulo e a Barnabé e voltou para Jerusalém. Quando você vai lá para o capítulo Atos, no capítulo 15, os versos 36 a 41, o que você vai encontrar lá? Por favor, vamos lá. Atos 15, 36 a 41. O que está escrito? Bem rápido, por favor. O conselho está: tenha humildade, reconheça que você errou, reconheça que você não é perfeito,
que você é cheio de falha. Paulo e Barnabé tiveram uma desavença, um atrito, porque Paulo não quis levar João Marcos, primo de Barnabé. E o motivo é este. E naquela ocasião, a conversa entre Paulo e Barnabé não foi uma conversa assim amistosa, não. Foi realmente uma conversa brava. Dois irmãos, dois baluartes, dois crentes no Senhor, se envolveram em desavença. Mas aqui, Paulo já velho, experiente, Paulo reconhece: olha, eu fui muito arrogante, eu fui muito prepotente, eu dispensei João Marcos, eu não quis que ele viesse conosco porque ele nos abandonou. Naquela ocasião, João Marcos, quem sabe, era um jovem iniciando o seu ministério, o seu trabalho, e por não confiar em Paulo, a Bíblia não nos traz o motivo, mas por inferência, nós podemos tratar assim. Paulo, agora, ele reconhece que falhou, reconhece que errou, e é por isso que ele diz: olha, traz agora João Marcos, ele me será útil no ministério. E sabe quem é esse João Marcos, queridos amados irmãos? O escritor de Marcos. Este João Marcos, o escritor do livro de Marcos, aliás, para informação, o primeiro livro apostólico. Queridos amados irmãos, se nós passarmos para o ano seguinte, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, ao invés de fazermos amigos, vamos retrair as pessoas, os amigos. Como eu tenho pedido a Deus paciência e humildade, porque muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, que somos os melhores, que estamos acima dos outros. Queridos amados irmãos, Paulo nos dá essa lição de humildade. Olha, naquela época eu briguei, eu esperneei, eu tomei atitude indevida, mas agora, traz Marcos, porque ele me será útil no ministério. E eu gostaria que você fosse refletir na sua vida. Será que você não está precisando de baixar a bola um pouco? Será que você não acha que sua bola está lá em cima? Será que está precisando de entender que nós somos falhos? Marido, não exige da sua esposa aquilo que você não pode dar. Esposa, não exige do seu marido aquilo que você também não pode dar a ele. Humildade, queridos amados irmãos, é abrir mão, mesmo que você julga ter, você abre mão em favor do outro. Jesus, o exemplo máximo, o Deus santo, puro, maravilhoso conselheiro, o Deus que se fez homem, veio a este mundo, encarnou-se, sofreu, e sofreu em morte de cruz, para nos dar exemplo de humildade. Quantos de nós crentes somos arrogantes, prepotentes,
Achamos que somos os melhores crentes. Achamos que somos os melhores. Ah, queridos e amados irmãos, não. É preciso que eu e você venhamos a entender e internalizar isso realmente, que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não podemos nada. Se nós somos crentes, não é mérito meu, seu, nosso, é a misericórdia de Cristo. Por que exaltarmos? E Paulo, então, aqui nos dá este maravilhoso conselho. Seja humilde. E se você for humilde, de coração, através de pensamentos, atos, você, ao seu tempo, será exaltado. É assim que a palavra nos diz. Todo aquele que se humilha, será exaltado. Mas aquele que se exalta, será humilhado. E eu estou caminhando para o fim. No quarto e último conselho do apóstolo Paulo. E este conselho, ele está no verso de número 13. O que está escrito aí? No verso de número 13. O que está escrito, por favor? Principalmente os pergaminhos. Pergaminhos é o rolo, a palavra de Deus. E a lição, o ensino que Paulo nos dá aqui: não abandone a leitura da Bíblia, mesmo nos momentos mais cruciais da sua vida. Não abandone a palavra de Deus. É interessante, Edson, irmãos, lamentavelmente, muitos de nós crentes, no momento difícil da nossa vida, nós brigamos com Deus. Eu tenho um amigo lá no interior que ele me disse: olha, Jalom, eu briguei com Deus, porque Deus tirou meu pai, eu ainda novo, eu fiquei barbudo, cabeludo, não quis mais ir à igreja, eu briguei com Deus. Mas não é só ele não, queridos amados irmãos, muitos de nós crentes, salvos pela graça, em momentos difíceis da nossa vida, nós tomamos a mesma atitude. Abandonamos a leitura da Bíblia, abandonamos a oração, abandonamos a igreja, abandonamos o convívio com os irmãos. Ah, queridos amados irmãos, olha a situação do apóstolo Paulo. Em um cubículo escuro, frio, mal cheiroso, Paulo pede a Timóteo: olha, Timóteo, traz para mim, Timóteo, depressa, com urgência, os pergaminhos, a palavra. Eu quero me deliciar nela, eu quero me deleitar nela, eu preciso dela. É através desta palavra é que eu me torno forte, porque eu sou fraco, mas em Cristo eu sou forte, e eu me fortifico através da palavra de Deus. Prezados e queridos irmãos, lamentavelmente, muitos de nós crentes não lemos mais a Bíblia. Eu já disse isso aqui. A Bíblia tornou-se para muitos como um talismã. No momento de um trovão mais forte, recorre-se à Bíblia, que está lá no Salmo 91. A palavra de Deus, queridos amados irmãos, precisa ser amada. Ela precisa ser lida diuturnamente.
É através da palavra de Deus que eu e você vamos encontrar consolo, conforto, alívio para os nossos momentos sofridos neste mundo. E se não for através da palavra de Deus, livro algum pode dar o consolo, o conforto, o lenitivo que você precisa, o bálsamo que você precisa. Somente a palavra de Deus. E Paulo nos dá este conselho: olha, traz os pergaminhos. Não obstante eu aqui, com dificuldade para a leitura, mas eu preciso dos meus livros. É através deles que eu alcanço o consolo, o conforto para o meu coração. Eu estou finalizando, querendo dizer a você nesta noite: nesse domingo, já é primeiro, nesse domingo do ano de 2023, de nuvens densas, céu cinzento, preocupações mil. Eu queria dizer o que a irmã disse quando estava cantando: confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que, não obstante os irmãos lá do passado, amigos, filhos da fé do apóstolo Paulo, no momento em que ele mais precisava, eles abandonaram a Paulo. Mas esse Deus, creia nisso e viva isso. Este meu Deus, este seu Deus, jamais nos abandona. Seja em qualquer situação que você encontrar, a mais difícil da sua vida, Deus está com você. Deus é o seu amparo, Deus é o seu socorro, bem presente nas tribulações. E eu gostaria, para encerrar, que nós lêssemos juntos o verso de número 18. O verso de número 18. O que está escrito? O verso de número... O apóstolo Paulo diz os historiadores que o apóstolo Paulo, quando foi chamado lá naquela masmorra, Paulo. E por que Paulo foi condenado? Porque Nero mandou colocar fogo em Roma e atribuiu esta culpa aos judeus. E Paulo era o principal deles. Por isso, Paulo deu a sentença capital, condenado à morte. E diz os historiadores que Paulo, quando for chamado ali para ser decapitado, que enquanto Paulo, isto não tem escrito, isso é imaginação, inferência. Paulo, então, caminhando para o local aonde haveria separação da sua cabeça do corpo, seria decepado. E o carrasco ali pergunta a Paulo: Paulo, quais são as suas últimas palavras? Diz que Paulo então disse: não foi Nero, não foi Roma que me condenou,
eu me doei, porque o meu Deus já preparou a minha morada celestial. Eu gostaria que você tivesse a mesma convicção. E é por isso que ele fala com toda veemência: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A coroa já está o quê? Preparada. Você tem essa convicção? Se Cristo chamar você agora, chamar a um de nós temos essa mesma convicção que a nossa coroa já está preparada, está reservada para mim, para você. Que neste ano de 2023, faça essa reflexão. Apegue-se a esses conselhos. Existem mais aqui, mas esses eu entendo que nos ajudarão a vencer as dificuldades que estão por vir. Que Deus nos abençoe. Amém.